É possível afirmar que os idosos são mais propensos a quedas? Sim, os idosos têm um risco maior de quedas. Naturalmente, eles têm uma musculatura um pouco mais enfraquecida, reflexos um pouco mais lentos, uma resistência menor. Então, sim, eles são mais suscetíveis a quedas, e não só um risco maior de quedas, mas um risco maior de lesões quando essas quedas acontecem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em casa, eu caí uma vez no banheiro, meu neto que me levantou, mas não me bati tanto não, bati a minha costa. Em que locais são mais registradas essas quedas? Em casa, na rua, onde elas acontecem? Bem, essas quedas são muito comuns em casa, mas porque o idoso passa a maior parte do tempo em casa. Essas quedas vão acontecer onde o idoso passa a maior parte do tempo e onde ele tem menos apoio, menos auxílio. Então, sim, para sair de casa é muito importante que ele se sinta seguro, que ele tenha equilíbrio, que ele tenha destreza, né, e reflexos para poder manter-se em pé e não tropeçar, não cair, porque isso pode acabar levando a lesões mais graves. Então, elas acontecem sim em casa, mas fora de casa, às vezes numa loja, num passeio, no shopping, no supermercado, sempre pode acontecer, o risco sempre está lá, tá? Então, em casa, o banheiro é um local onde ela acontece bastante. É qualquer local que tenha batentes, que tenha tapetes ou chão liso. E no banheiro a gente sempre tem o chão um pouco mais liso, então é um local de maior preocupação. No quintal, eu caí, também ele me levantou, eu caí com a minha cabeça quase em cima de uma enxada. Desse dia eu fiquei muito apavorada. Quais lesões são mais comuns relacionadas às quedas nos idosos? Bom, as fraturas são as lesões mais importantes. Naturalmente, contusões, entorses, outras lesões podem acontecer, né? Assim como bater a cabeça, entre outros fatores aí que podem acontecer. Mas as fraturas, elas são as lesões mais comuns e mais preocupantes na queda do idoso. Talvez a fratura do colo do fêmur seja a mais famosa de todas. Inclusive, em geral, grande maior parte das vezes é necessário o tratamento cirúrgico para restabelecer a vida daquele idoso. Sem o tratamento cirúrgico, os riscos são muito maiores do que o idoso se submeter à cirurgia para poder estar restabelecido e andar o mais rápido possível. Mas além da fratura no colo do fêmur, outras fraturas diversas podem acontecer. Talvez as mais comuns sejam do punho, do ombro e da coluna vertebral. E é muito interessante a gente observar que essa fratura ela pode acontecer com traumas pequenos, né? A gente está acostumado a pensar no nosso osso de adulto, em idade produtiva, ativo, como um osso forte, mas quando a gente é idoso, esse osso pode estar bem fraco. E às vezes pequenas quedas, bem simples, de pequenas alturas, cair sentado no chão, já pode lesar, por exemplo, uma vértebra da coluna, um amassamento que às vezes passa despercebido. E aquela dor fica crônica durante bastante tempo, e aquilo pode incomodar bastante e precisa ser adequadamente diagnosticado e tratado. E na rua eu já caí 3 vezes. Uma vez, quando fui buscar minha filha no colégio, minha neta no colégio, caí, tropecei no tijolo, que meu joelho é muito falso, os ossos do meu joelho são muito falsos já. Trava quando eu estou andando na rua. Aí eu caí, só a minha sorte é que a mochila que eu trazia da minha filha caiu na minha frente, caiu em cima do tijolo. Aí não me bateu o meu rosto, mas o meu joelho cortou bastante. Como é possível prevenir? Bom, a gente tem que pensar na prevenção da queda e na prevenção do enfraquecimento ósseo. Tá? Então, na prevenção da queda, a gente precisa de uma casa adaptada ao idoso, né? Barras nos banheiros, calçados mais adaptados aos pés que não fiquem muito soltos, sem batentes, sem tapetes, cama na altura correta, um pouquinho mais baixa na altura do quadril do idoso. Então tudo isso precisa ser adaptado em casa. Mas a gente precisa entender que nem sempre são quedas que levam a essas fraturas. Acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina, de o idoso quebrar espontaneamente sem trauma nenhum, e por causa da fratura que aconteceu sozinho, ele cai. Então às vezes ele cai e quebra, mas às vezes ele quebra e por causa da fratura ele cai. Tá? Então, o enfraquecimento ósseo pode levar a essa fratura espontânea e simples, tá? Que acaba levando eventualmente até a necessidade de cirurgia, como a gente já comentou. Então, é muito importante prevenir o enfraquecimento ósseo. Isso se faz através de atividade física, reposição eventualmente de cálcio, vitamina D, outros fatores necessários, e manter sempre o acompanhamento médico em dia.
Outra vez eu caí em frente ao Mateus, supermercado Mateus. Era 6h30 da tarde. Meu joelho travou na hora que eu vou atravessando a rua, a pista. Eu caí que meu joelho cortou e os 3 dedos da minha mão direita virou assim para cima. E foi uma dor horrível. Entrei no supermercado chorando porque eu tinha que entrar para comprar o material da minha filha do colégio. Quais os cuidados médicos recomendados para os idosos, principalmente os que precisam de auxílio para a locomoção? Bom, é fundamental que tenha o acompanhamento médico em dia e, principalmente, a medição da densidade óssea, da força do osso, né? A densitometria óssea, aquele exame famoso. A densitometria vai mostrar se o nosso osso está frágil ou se ele está um pouco mais forte e mais resistente a fraturas. E, naturalmente, de acordo com o resultado da densitometria, o profissional, que em geral é o reumatologista, ele faz essa reposição desse estoque ósseo para o paciente. Quando há fratura, o ortopedista, em geral, é o médico que trata. Mas essa reposição, vários médicos podem fazer, desde o ginecologista, que faz o acompanhamento anual da mulher, até o endócrino, o reumatologista ou o próprio ortopedista. Meu filho me levou no médico, eu bati raio-x, aí ele passou para me usar atadura e demorou muito para me recuperar, porque minha mão ficou inchada. Mas hoje em dia eu sinto pouca dor, mas meus dedos ainda são calejados. E além do acompanhamento médico em dia, atividades como a fisioterapia, ou o que quer que consiga manter o idoso mais ativo e dando mais equilíbrio, dando mais segurança ao idoso, são cuidados também que podem trazer um benefício muito grande e evitar quedas. E evitar uma queda pode significar evitar uma fratura, pode significar evitar uma cirurgia, pode significar prolongar muito a qualidade de vida do idoso e o tempo de vida do idoso.